Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de geografia, por favor. Coloquem na página 391, por favor, módulo 2, 391. Nós vamos trabalhar hoje países subdesenvolvidos, aqueles países em que não tem a potencialidade dos países desenvolvidos. Eles até chegam perto, mas falta muita coisa para se tornarem países desenvolvidos. Professor, eu não lembro o que é países desenvolvidos. Os países desenvolvidos são aqueles países de primeiro mundo, com uma administração, inclusive eu falei na última aula, com administração bem organizada, uma administração boa, uma administração de que a sociedade, procurando os seus recursos de valores, como a educação, a saúde, a segurança, se encontra. Diferente dos países subdesenvolvidos, que precisam estar sempre fazendo campanhas, que precisam estar sempre fazendo manifestação, precisam sempre estar fazendo algo para chamar a atenção dos governantes, para fazer algo pelo país. Então, países subdesenvolvidos, vocês vão entender hoje o que fez eles serem subdesenvolvidos e quem está por cima desses países, tá certo? Vamos começar a trabalhar. Bom dia a todos. Pegaram com certeza o seu material. A página 391 diz assim: os países subdesenvolvidos são os que, entre outras características ou qualidades, apresentam baixo desenvolvimento industrial e tecnológico e baixo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, lembra lá das aulas passadas? Em relação aos países desenvolvidos, como eu acabei de citar no início do áudio. De modo geral, esses países são classificados como subdesenvolvidos. Tudo que é inferior ou ao contrário do desenvolvido é o subdesenvolvido. De modo geral, esses países são classificados como subdesenvolvidos. Mas, em função do desenvolvimento econômico de algum deles e de seu grau de IDH, considerado médio ou alto pela ONU, que é aquela tabela que eu mostrei nas últimas aulas, outros termos vêm sendo utilizados para se referir a essas nações como países em desenvolvimento ou emergentes, que é o caso do Brasil. O Brasil ainda não é tão desenvolvido, mas ele está próximo. Porém, se tem um nome para esses países que estão próximos do desenvolvido, está certo? Que é países em desenvolvimento ou emergentes, que estão chegando próximo dos países desenvolvidos, está certo? Vamos entender como tudo se começa quando um país passa a ser desenvolvido. As raízes do subdesenvolvimento são, em muitos casos, comuns. Historicamente, esses países representam territórios que foram submetidos a uma condição de subordinação em relação às potências colonizadoras. Lembro no início da civilização, quando os portugueses invadiram as terras indígenas brasileiras, está certo? Como os territórios colonizados e explorados a partir do século XVI. Lembro das viagens marítimas? Então, Portugal ele tinha um domínio sobre o Brasil, sobre os indígenas. E fazia os indígenas de quê? De uma mão de obra para a extração de produto, e esses produtos eram comercializados para outros países, do qual Portugal sempre tinha administração territorial em cima do Brasil, que nesse período o Brasil era uma colônia, passou a ser uma colônia de Portugal. O que aconteceu? Essa exploração aconteceu por meio da Divisão Internacional do Trabalho, que é o DIT, pois cabia às colônias a venda de recursos naturais como prata, ouro e madeira, além de diversos outros tipos de produtos vegetais. Já as metrópoles, que eram as cidades que já foram exploradas grandes, cabia a obtenção de elevados lucros com a venda de produtos manufaturados de maior valor, como louças, armas, ferramentas e tecido. Ou seja, os maiores ficavam com esse tipo de produto para fabricação e venda. As colônias ficavam com a parte da agricultura, de plantar, colher, mas tudo era passado para a administração daquele país que estava explorando naquele período. No caso, quem havia explorando aqui? Portugal. Então, tudo cabia ao cofre público de Portugal.
A DIT, o que seria essa DIT? Estabelecida a partir do século XVI, denominada DIT colonial, impossibilitou que muitas colônias desenvolvessem sua economia interna, forçando-as com isso a criar vínculos de dependência com as antigas metrópoles. Por causa disso, essas colônias constituem atualmente países subdesenvolvidos e as antigas metrópoles constituem países desenvolvidos. No caso, vocês lembram quando a gente falou sobre os países que fazem com que os outros países nas viagens marítimas se tornam colônia, ou seja, dependente daqueles que foram explorados? Tal processo foi acompanhado de uma crescente desigualdade econômica e social, ou seja, socioeconômica. Foi aí que começou a desigualdade social, daqueles que exploraram e daqueles que também não exploraram, mas fizeram participações especiais que, como foi divulgado um produto para fora de outro país, aí foram interessados e vieram e invadiram também, inclusive veio os conflitos. Continuando. Nessas colônias, em função da formação de pequenas elites internas, aliadas às potências colonizadoras, essas oligarquias comandavam a exploração dos territórios colonizados. Em troca, recebiam privilégio como posse de terra e uma parte maior da riqueza gerada. Ou seja, entre eles havia uma administração governamental, do qual dizia, gente, é o seguinte, você vai ficar responsável por essa mão de obra da borracha, só um exemplo. Conforme esses produtos forem comercializados, eu te entrego uma porcentagem. E você gera uma porcentagem dentro do país que você está dominando. Então, era troca, todo tempo troca de bens financeiros. Então, quem saía perdendo eram os colonizadores, porque era eles que eram mão de obra, eles que trabalhavam. Continuando. Essas oligarquias geradas, tá? Aí vem aí embaixo. Países que representam ex-colônias se tornaram independentes em épocas diferentes, mas, de modo geral, em situações semelhantes, apresentando baixo nível de desenvolvimento industrial e tecnológico, sendo altamente dependentes de tecnologias e importação de produtos industrializados. E maquinário dos países desenvolvidos com uma marcante concentração de terras e riqueza nas mãos de uma pequena parcela da sociedade. A maioria se industrializou tardiamente, e muitos ainda têm economia voltada para atividades agropecuárias e extrativistas, exportando outros produtos de baixo valor agregado. Ou seja, há países ainda que, mesmo que ele esteja na classe dos emergentes, eles estão chegando próximo dos desenvolvidos, mas ele fica nessa classe porque ainda falta algo a se organizar dentre esses países, tá certo? Então, tudo começou, os países passaram a ser subdesenvolvidos porque outros países fizeram a colonização, foram explorar produtos, foram fazer as viagens e com isso eles pegaram e exploraram aquela sociedade, aquele povo do qual se encontraram em terras desconhecidas e passaram a ter posse dessas pessoas. De modo geral, o governo dos países subdesenvolvidos e desenvolvimento ampliou ainda mais sua dependência ao recorrer a empréstimo de capital internacional. Ou seja, quando um país passa por uma situação financeira em crise, quando ele tem uma credibilidade, o governo federal entra em contato com outros países que têm a posse muito maior financeiramente e gera um empréstimo. Esse empréstimo ele pode ser pago com alguns fins lucrativos de produtos industrializados, alguns fins lucrativos de comércio, ou até mesmo gerado em banco, ou seja, pagar aquilo que você emprestou. Quando o país não consegue quitar suas dívidas de empréstimo feito por outros países, o Banco Internacional, digamos assim, aquele país passa por situações complicadas. Entendeu? Aí é quando aconteceu, lembra com a Venezuela? Aconteceu isso no país da Venezuela. Muita dívida, muita desorganização. E muitas pessoas tiveram que sair do seu habitat para vir tentar a vida melhor em outros lugares. Inclusive temos muitos por aqui em Manaus. Então tem que ter cuidado. Um país subdesenvolvido, que não tem ainda o desenvolvimento como países desenvolvidos,
ele passa por essa situação, então ele tem que ter cuidado, principalmente na administração do cofre público. Sua dependência ao recorrer ao empréstimo de capital internacional para o financiamento de programas sociais, investimento de infraestrutura, resultando no acúmulo de dívidas a serem pagas aos países desenvolvidos. E a instituição financeira internacional, como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, ou seja, é esse banco que faz o empréstimo, porque dentro desse banco há os países desenvolvidos que geram um fator econômico, do qual o banco vai analisar o país e aí ele faz o empréstimo ao governo federal para quitar os seus fins de débito. A dívida externa, por sua vez, constitui, em muitos casos, ainda constitui uma barreira extra ao desenvolvimento desses países, pois a parcela do PIB destinada ao pagamento das parcelas da dívida e dos juros poderia ser investida em programas sociais, os quais resultariam em melhoria de qualidade de vida da população, que de modo geral sofre com a falta de acesso de serviços de saúde, educação, transporte e saneamento básico de qualidade. Atualmente, a pequena parcela da população que detém a maior parte da riqueza produzida nesses países tem acesso a serviços privados de saúde, educação de qualidade, apresentando padrão de vida semelhante ao das populações dos países desenvolvidos. A grande maioria da população, porém, convive com taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo mais elevadas, além de expectativa de vida inferior à dos países desenvolvidos. Aqui é um quadro, que vocês observem esse quadro, com o quadro da página 390. Olha a diferença da expectativa de vida dos países desenvolvidos e dos países subdesenvolvidos. Olha a diferença do PIB dos países desenvolvidos para os países subdesenvolvidos. Lembrando que aqui tem os países e que eles são subdesenvolvidos tentando chegar próximo dos desenvolvidos. Porém, algo impede, ou seja, dívidas. Precisa sanar com a sua... quitar a dívida para poder ter acesso a ter um país desenvolvido, caminhando com suas próprias pernas, tendo seu próprio financiamento, seu próprio dinheiro e etc. Muitas das vezes o país precisa de outros países para se manter. Os principais bolsões de pobreza no mundo, onde está localizada a maioria dos países com IDH considerado baixo, são a África subsaariana e o sul da Ásia. Nessas regiões a desnutrição infantil é alarmante e as condições de vida ainda mais precárias do que os outros países considerados subdesenvolvidos. A África faz parte dos países subdesenvolvidos, porém de uma forma bem precária, diferente de outros países que estão chegando bem próximo aos países desenvolvidos, que se chamam os países emergentes. Países emergentes são aqueles que estão se aproximando, estão tentando se aproximar dos países desenvolvidos. Já os países subdesenvolvidos precariamente, como a África e alguns países do sul da Ásia, também são países que estão precisando, muitas das vezes, de ajuda de outros países. A ONU tem a participação da ONU, tem a participação dos outros países, até do Banco Internacional tem a participação. Ou seja, ainda não consegue gerar um lucro financeiro. Por quê? Porque esses países estão sendo muito mal administrados. Está certo? Então, a nossa aula de hoje foi sobre países subdesenvolvidos, países que tudo começou a serem subdesenvolvidos através de países que fizeram as suas viagens marítimas e foram colonizar esses países, fizeram com que esses países servissem de mão de obra para eles, terem bons fins lucrativos. Então, é por isso que esses países desenvolvidos eles vêm a tendência a crescer cada vez mais. E os subdesenvolvidos ou emergentes são os que estão querendo chegar próximo, como o Brasil. E tem os países subdesenvolvidos precários, que são como a África, que estão ao ponto alarmante de passar fome e necessidade e precisam urgentemente de campanhas de ajuda de outros países para sobreviver. Está certo? Assim como vocês fizeram a pesquisa dos países desenvolvidos, vocês vão fazer uma pesquisa para mim dos países subdesenvolvidos e registrar no caderno de vocês. Gente, até a próxima aula e um bom dia para vocês. Tchau.